não significa que ele era do lado direito. A Júlia Zanata tá com a gente no telão, tá? Deputada Júlia Zanata tá com a gente no telão, ela também quer participar do debate. Júlia, primeiro, seja bem-vinda mais uma vez aqui no Tá na Roda. E essa situação, né, que a Elaine traz, não, movimentos de extrema-direita, e diz que realmente tem uma loucura nessa defesa. Agora, o meu questionamento a Elaine, que eu vou devolver para ela, é bom esse debate, tá bom. Então me prova que é algo exclusivamente da extrema-direita. O que me parece é que não foi a direita que quis fugir dessa investigação. Quem quis fugir o tempo inteiro foi o Dino, foi o Lula. O Lula pediu o sigilo das imagens. Eu me questiono muito quando, minha casa é invadida. Primeira coisa que eu vou pedir, peguem as imagens, por favor, eu quero saber quem foi. Já que o Lula garante que ele não tem nada a ver, que o seu governo não tem nada a ver, por que ele lutou tanto contra e por que ele fez tanta questão de ter essa liderança de algo que o governo lutou contra? É aí que o Brasil, para mim, vira uma pouca vergonha. Quando o governo luta contra uma CPMI e hoje a liderança dessa CPMI é de quem? É do governo. É uma hipocrisia diante dos olhos da população. Bom, primeiro, boa tarde a todos. É uma satisfação estar participando aqui com vocês, né, contigo, Asmar, com a delegada, com o delegado, colega deputado federal Palumbo e também com a advogada em questão. Exatamente é o que você falou. Não faz o menor sentido agora eles dizerem que de repente resolveram investigar. Desde o começo, eles tentaram barrar a CPMI, tentaram esconder os fatos. O general aí, o G. Dias, até parece que mentiu, né? Isso saiu na imprensa sobre relatórios que ele mandou. E aquilo que eles chamavam de terrorismo, né? Chamavam as pessoas que tinham invadido ali o Palácio do Planalto de terroristas. Ele, então, apareceu dando aguinha para os terroristas e abrindo as portas. Eu vou te falar, eu visitei o Colmeia, que é onde estavam as presas em decorrência do dia 8 de janeiro, por 2 vezes, certo? E eu convido a advogada que está aí presente para visitar, se ela quiser, só que tem que pedir agora, tem que pedir autorização para o Xandão, inclusive para o Alexandre de Moraes. Inclusive, ele me autorizou e mais uma vez eu devo ir essa semana na Papuda, que eu ainda não fui. E eu convido a advogada que está aí falando a conhecer a história da Darisa, de Joinville, que o marido dela procurou meu gabinete lá no início do meu mandato e ele permitiu que eu contasse a história da Darisa. E a Darisa deixou de ser um número e ela passou a ser uma história, porque essas pessoas que estão lá presas até hoje tem 247 ou 242 pessoas presas ainda. Essas pessoas foram colocadas todas numa mesma vala, como se elas tivessem cometido todas o mesmo crime, sem individualização das condutas, e o governo Lula não queria divulgar as imagens para que a gente não pudesse de fato individualizar as condutas. Então essas pessoas elas não estão tendo direito ao devido processo legal, ao que a gente chama de direitos humanos, né? Elas foram jogadas todas numa mesma vala e estão sendo chamadas de terroristas. É claro que ali no meio a gente vai descobrir que um ou outro vandalizou o patrimônio público e essas pessoas têm que sim ser julgadas e punidas. Agora não pode botar todo mundo numa mesma vala e dizer que todo mundo cometeu o mesmo crime, que a conduta de todos foi igual, que é o que está acontecendo. A Darisa, por exemplo, essa cabeleireira de Joinville, esposa do Rodrigo, ela chegou à noite em Brasília, ela tem tudo provado, chegou à noite em Brasília, depois que os atos de vandalismo já tinham ocorrido. Então, qual foi o crime da Darisa? O crime da Darisa foi estar no acampamento. Que crime é esse de estar no acampamento, de ter chegado aquele dia à noite? Então, essa é a minha preocupação. Não é com o G. Dias, não é com o Flávio Dino. A minha preocupação, eu que visitei presas políticas, é essas pessoas que não estão sendo... Não estão tendo o mínimo do devido processo legal. E o devido processo legal é a base da nossa democracia. É isso que tem me preocupado. Agora, o fato de as primeiras convocações terem sido de pessoas, né, ali do Cid, do Anderson Torres, e terem barrado o Flávio Dino, terem protegido o Flávio Dino
e o G. Dias, demonstra que eles não querem investigar nada, não querem mostrar o que aconteceu desde o começo. Eles estão usando. Eu chego a achar que eles comemoraram o dia 8 de janeiro para eles poderem fazer o que eles quisessem, implantar qualquer tipo de autoritarismo que eles quisessem. Né? Inclusive, tinha que quebrar. Só um pouquinho, tinha que quebrar o sigilo das conversas telefônicas no dia 8 de janeiro, do G. Dias, do Flávio Dino. Entendeu? Pra gente ver que tipo de conversa teve naquele dia. Porque eu chego a pensar que eles comemoraram. Pronto. Agora nós vamos fazer tudo que a gente quiser e justificar com o dia 8 de janeiro. Chamar todos os bolsonaristas de criminosos, tentar colar essa pecha. Só que eu digo pra vocês, a opinião pública na rua, né, não tá o que eles pensam, não, sobre o dia 8 de janeiro. O que veio à tona já pela imprensa, né, as imagens do G. Dias, as pessoas já notaram o que está acontecendo. E está ficando cada vez mais feio. Então, a gente achar que a CPMI não vai dar em nada, por mais que eles tentem barrar as nossas convocações, eu não sou membro, né, da CPMI, mas por mais que eles tentem barrar as convocações do Nicolas, do André Fernandes, do Eduardo Bolsonaro, enfim, dos nossos senadores, vai ficar cada vez mais claro que eles não querem a verdade. E a opinião pública cada vez mais vai ficar do nosso lado. E vai chegar um ponto, o Arthur Maia, que é o presidente, já deu uma declaração essa semana, dizendo que a CPMI não vai se tornar um negócio só de um lado. Que ele vai, sim, colocar em pauta, está em pauta agora, inclusive, nessa terça-feira, a convocação do G. Dias. É inevitável que esses caras, mesmo que eles façam de tudo, é inevitável. Eu tenho certeza que o Flávio Dino vai na CPMI dar depoimento, que o G. Dias também vai, e que muita coisa ainda vai aparecer e o negócio vai ficar feio pro lado deles. Elaine, passando pra você, né, que a Júlia traz essa situação, e foi uma situação que eu falei no Linha de Frente, inclusive essa semana, e passo pra roda inteira. Dá pro povo brasileiro acreditar na justiça do Brasil hoje? Porque a minha pergunta é a seguinte, a gente fala de uma justiça que nessa semana a gente teve um líder do PCC solto. Ele foi solto. Porque as provas foram... As provas elas foram... abordar. Elas não, a polícia não poderia abordar do jeito que fez. Tivemos um líder do PCC solto. Temos Sérgio Cabral solto. Temos vários escândalos que acontecem com a nossa justiça. E a gente vê, como ela disse, eu esqueci o nome da cabeleireira, mas ela trouxe o nome da cabeleireira que foi presa porque estava acampada. Me desculpa, eu nunca vou achar normal uma pessoa ser presa por se manifestar. Ai, pilhado, mas alguns estavam gritando SOS Forças Armadas. Tá bom, alguns, não são todos. Eu acho que eles inclusive colocaram medo no povo brasileiro para se manifestar. E eu acho que não é por coincidência. Eu acho que é algo planejado. Porque hoje, se o povo brasileiro ficar insatisfeito com alguma coisa, como a pouca vergonha que a gente vê no Brasil, ele tem medo. Porque ele acha que ele pode ser preso. E me desculpa, ele não pode ser preso por se manifestar pacificamente. Não pode. Porque esse é um direito constitucional. É isso, é totalmente antidemocrático. Desde que você não quebre patrimônio público. Sim, mas a cabeleireira não quebrou. Ela chegou à noite em Brasília. Eu sou advogada dela, só vendo... Mas, Elaine, a gente sabe que muitas pessoas foram presas. A gente sabe, sem estar na invasão do Congresso. Mas muita gente que estava lá não tem dinheiro para ter um advogado bom. A senhora não é advogada dela, mas a senhora está falando coisa que não sabe. A senhora não olhou certo alguns processos antes de falar. Sim, eu tive acesso, sim. Meu escritório está advogando para 4 pessoas. Não sou eu quem advogo, mas o meu escritório advoga para 4 pessoas. E eu sei que as condutas foram individualizadas, pelo menos nos casos em que nós estamos atuando. Pelo que a gente sabe, foi copia e cola. Mas, Elaine, você sabe que muita gente não tem dinheiro. Muita gente não tem dinheiro para ter um bom advogado. Não tem. Deixa eu só esclarecer uma coisa para não ser fake news. Aquele rapaz que quebrou o relógio, disseram aqui na roda que ele não foi identificado. Ele foi identificado, sim. O nome dele é
Antônio Cláudio Ferreira, e ele pode receber uma pena de até 30 anos de prisão. Então ele já foi identificado. Não identificado. A gente falou que não pode saber se ele é bolsonarista ou não. Exatamente. Porque você falou que ele estava com uma camisa do Bolsonaro. Qualquer pessoa pode vestir uma camisa. É lógico. É que ele não está preso em Brasília, ele está preso em outro estado, né, doutora? Isso, e já foi esclarecido. Mas que ele não tem mas a gente questionou aqui o fato de ele estar com a camiseta. O fato de ele estar com a camiseta não significa que ele seja de direita. A pessoa que se infiltra, ela não vai botar a camisa do MST. Exatamente. Ele não vai de vermelho lá. Não, ele não é infiltrado, já esclarecido. Mas, Tiago, uma questão lá. Só para não desvirtuar o assunto, mas é a questão da CPI das convocações, parte do princípio da transparência. Se você vai ouvir um dos lados, você tem que ouvir a história inteira. Primeiro, porque a gente sabe que dentro do sistema de governo existe a BIM, existe a questão da inteligência, sabe de tudo que já tem um sistema prévio de inteligência. Se tinha algum movimento orquestrado, a presidência sabia. De alguma forma deveria... E se não sabia, é uma falha da inteligência. A BIM garante que enviou os relatórios. Sim, então, começa por aí. Eu acho que o fato tem que... Se você está querendo pegar a prova como um todo, você tem que ver se teve a ação e a omissão. Tem que ser apurado dos dois lados. Se houve uma omissão, a título de que essa omissão foi dada? Porque assim, é muito difícil você ter... Nós já tivemos manifestações em Brasília de grande intensidade e nunca tivemos uma situação dessa. De ser todo mundo preso. Não só ser o movimento de ser todo mundo preso, de não ter contingente de policial lá para conter as manifestações. Nós já tivemos o movimento lá atrás das diretas, tivemos outros movimentos tão intensos de tanta gente em Brasília. Já teve até movimentos na época do impeachment que dividiram Brasília de um lado com o outro, para não ter o choque, né, entre os movimentos. Não sei se você se lembra, colocaram os tapumes no meio e foram em tantas pessoas e nós tivemos um sistema de segurança totalmente ativo e eficiente. Por que não teve dessa vez? Culpar só o Distrito Federal, eu acho que não cabe. Tem alguma coisa realmente. Tem alguma coisa que tem que ser apurada. Nós temos um serviço de inteligência justamente ainda que mune de informações à presidência da República, justamente para ter as decisões de como operar dentro do Brasil a questão de segurança pública, e você coloca uma situação de que parece que ela se omitiu, que ela nunca existiu essa situação de um serviço de inteligência, e toda a equipe que cuidaria disso, inclusive o general, ele tem a corresponsabilidade sim de dar um esclarecimento o porquê que tudo isso aconteceu. Eu acho que a questão da convocação, eu vi os debates da convocação, ela é direito dos dois lados. Você tem que ouvir quem fez o ato, eu falo, quem fez a ação e quem fez a possível omissão. Se você não apura, praticamente para mim a CPI perde todos os seus efeitos. Eu acho que, concordo que a gente teve vários fatos aqui, nós estamos discutindo a intensidade dos atos do dia 8, mas eu estou discutindo a questão da CPMI na questão da convocação. Ficou falho. Eu acho que é direitos iguais, nós temos como brasileiros o direito de saber. Houve uma omissão? A que nível de omissão teve? Agora, e tem outra também, né, Raquel, que eu vou até perguntar pra Júlia e pro Palumbo também, que estão ali dentro da política, mostrou, na minha opinião, um certo enfraquecimento da oposição. Porque a gente tem a relatora descaradamente de esquerda, que é a Elisiane Gama. A gente tem o presidente, que é o centrão, que eu não acredito muito num centrão diante da postura do Arthur Maia. E a gente tem o maior número de membros da esquerda do que da direita. Então, me passa um pouco da situação de que a gente se enganou. Porque quando o Lula foi eleito, e eu fiquei desesperado, porque eu falei, nossa, onde é que esse país vai acabar? Muitos me diziam, calma, a maioria na Câmara é de direita. Calma, temos um bom número também no Senado. Me parece lorota, Raquel. Ou me parece que as pessoas estão sendo muito convencidas pelas emendas, pelos bilhões de reais que o Lula botou em jogo nessa situação. Porque cadê a nossa direita forte para ter uma maioria numa CPMI que foi proposta pela direita? Foi proposta pelo André Fernandes. Cadê o André Fernandes para estar na liderança? Ele merecia. Ele propôs, ele é um moleque que bota a cara, que cobra. Tiraram, porque disseram que ele poderia ter participado da convocação dos manifestantes. É uma lorota atrás da outra.
mas me incomoda o fato da direita não conseguir evitar que a pouca vergonha aconteça. Thiago, só mais um pontinho. Lembrando do domingo passado, Dallagnol, cadê a direita? Cadê a direita que tinha a sua maioria e tá deixando uma CPMI que era justamente da direita e vazou pra esquerda? E eu sei que tem alguns que são firmes. Eu sei, como os dois que aqui estão. A Júlia, o Palumbo, o Eduardo Bolsonaro, o Nicolas Ferreira, o André Fernandes, o Jordi, o Gayer, o Bibo Nunes, o Sanderson. Mas e aí? E os outros? Porque tem muita gente que foi eleita por conservador que não tá fazendo nada pelo conservador. Deve ser centro. Lá direto, inclusive pela minha função, pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, eu gostaria de parabenizar o delegado Palumbo, porque com galhardia, sim, ele é uma das vozes mais contundentes para posicionar, não é uma oposição por oposição, mas para se posicionar e defender os direitos constitucionais como um todo. E a gente sabe que os meandros para as composições ali das comissões, eles são muito mais, muito subterfúgios são utilizados para a construção dessas comissões. Não é a técnica e nem o conhecimento técnico, nem o merecimento real pela pauta defendida que colocam lá os presidentes, vice-presidentes das comissões. Então é mais uma trapaceada que foi feita ali, uma trapaça. Quem manda é o centrão, não tem jeito. Exatamente, para pegar uma comissão já viciada. A gente tem alguns princípios aí basilares para que a gente possa ter julgadores. E ali, primeiro que eles não têm nem o poder, nem a capacidade, nem a competência para julgar absolutamente nada. Segundo, que já está completamente viciado. É um grupo de amigos com a mesma ideologia que vai chegar a uma conclusão. Você está correta, Raquel, é exatamente isso. Muita gente acha que eu sou do PL, eu não sou do PL, eu sou do MDB. Então, para mim, é muito mais difícil fazer oposição. Porque tem o meu partido que é base do governo. E eu sempre vou falar, o partido é base do governo, mas eu não sou. Eu continuo votando de acordo com os meus princípios e convicções. E quem manda nesse país aqui é o centrão. Não é a direita, não é o governo federal, não é a esquerda. O dia que o Lula desagradar o centrão, aí ele tá ferrado. Ele tá ferrado. Agora vai concordamos. Segurar. Alguma coisa a gente concorda, doutora? Não é? Não, mas foi o que aconteceu com o Bolsonaro. Quem manda é o Lira e sua equipe. Agora eu queria falar uma coisa aqui com a Asmara e com o senhor. Tiveram tantas manifestações aqui na Paulista, pedindo aí a volta do AI-5, né? O fechamento do STF, e nada foi feito. Essas manifestações, elas correram de forma pacífica e ninguém foi preso por conta disso. Ou foi? Tô errada? Não teve. Foi em Brasília porque quebraram. Mas tudo bem, mas a gente queria descobrir se foi do lado direito, que se pague por isso. Se for do lado esquerdo, eu tenho quase que certeza que tinha assim infiltrados, que também se punam. Agora a gente não pode ter uma CPMI que só quer chamar gente do lado esquerdo, que não chama o G. Dias, que não chama o Flávio Dino para se explicar. A doutora está partindo do pressuposto que todas as prisões que foram feitas elas foram legais e constitucionais e foi dado o devido processo legal para todas as prisões que foram feitas após o dia 8 de janeiro. A senhora está afirmando isso? Não estou afirmando, doutora. Nós estamos aqui num bate-papo. Eu estou dizendo que as pessoas que foram presas estão motivadas, foram prisões motivadas e estão nos autos de cada um dos processos. A senhora analisou todos os processos, para dizer? Não, claro que não. Aqueles que porventura... Então a senhora não pode, assim como eu não posso falar que todos são inocentes. Mas a senhora olhou a todos? Não, eu estou falando isso, que eu não posso afirmar porque eu não olhei todos. Então, né? Mas a senhora está partindo do pressuposto como se a senhora tivesse analisado todos, entendeu? Então, acho que a senhora está sendo um pouco injusta. A senhora pode generalizar e eu não. Eu não generalizei, doutora. Eu não generalizei em nenhum momento. Eu falei que, inclusive, quem vandalizou tem que ser punido. Quem casa não está presa. Quem foi para lá... Espera um pouquinho. Tinha gente... Eu peguei o táxi. Eu sempre ando de táxi lá em Brasília. E um taxista falou assim, olha, eu só não fui preso por Deus, porque eu participei de algumas movimentações no quartel, longe lá do Planalto, e aí chegou os ônibus,
e levaram todo mundo pra cadeia, literalmente isso. Falaram que ia levar pras estradas, pra eles ir embora, pessoas que estavam distantes e foram presos. O que eles fizeram de errado? Absolutamente nada. Elaine, o que a gente fala é, quem estava se manifestando e não invadiu o Congresso, não tem por que ser colocado num ônibus e levado pra cadeia. Exato. Isso não tem. E é por isso que a gente quer investigação. Porque eu quero saber o que aconteceu realmente naquele dia. E a esquerda, o que me incomoda é que a esquerda reagiu. Não foi a direita pediu a investigação. Não, ok. Pediu. Mas pediu, vamos lá. Tiveram prisões ali absurdas. Então, em parte. Se o G. Dias tivesse tomado alguma atitude severa e drástica, como mencionou a nobre deputada, era tudo que a direita queria para dizer que havia um autoritarismo do novo governo. Então, como é que a senhora pode falar que era tudo que a direita queria? A senhora tira conclusões precipitadas. Pode ter, de forma pacífica, retirado as pessoas lá da casa, justamente para que não houvesse esse tipo de interpretação. Mas por que ele não contou, então? Por que ele escondeu isso? Só um minuto, eu vou só concluir. Eu concordo que ele deva ser convocado. Só que primeiro deve-se convocar aqueles que orbitavam ali o governo Bolsonaro e que a gente sabe sim que incitaram um golpe de governo, né? De novo eu vou repetir, a gente não pode querer que primeiro seja ouvido o vigia do banco, mas sim aqueles que quebraram o banco para roubar. Doutora, essa sua afirmação é muito grave. Tá errado. Você afirmou algo muito grave, tá na lei. Se ele fez isso para não desagradar, ele prevaricou, ele já praticou um crime. Então é muito grave o que você tá falando. Se ele foi macio, ele não deixou de tomar nenhuma atitude. Ele deu água. A atitude que ele deu foi dar água. Conivente, ele tirou as pessoas dali. Eu não mais disse que suave. Você acabou de afirmar, Thalia, só fazer um recorde. Se você falou isso, você estava imputando para ele um crime muito grave previsto no Código Penal, que é a prevaricação. Sim, mas eu não disse que... Eu falei que ele E vocês estão levando em consideração só o dia. Lembrando que teve gente que foi Calma aí, deixa a Júlia falar, que a Júlia tá omissão. online. Fala, Júlia. Sim, assim, ó, só lembrando, né, que teve gente que foi presa, que estava nos Estados Unidos e foi presa por omissão. E o G. Dias estava ali, vamos colocar dois, né, mesmo peso e mesma medida. O G. Dias estava ali abrindo portas e servindo água para o que a esquerda chama de terroristas. E terrorista, eu nunca vi terrorista desarmado, para começar, né? Mas tudo bem. A terrorista, né, você não trata dessa forma, doutora, certo? Se eles estão chamando as pessoas que estavam ali todas de terroristas, ele deveria ter tomado uma atitude, sim, é o mínimo. E outra, ele escondeu. Então, por que ele não foi claro desde o começo e disse que ele fez aquilo ali? Eles tentaram a todo momento esconder aquilo que o G. Dias tinha feito. Então, lembrando, Anderson Torres, que estava lá nos Estados Unidos, foi preso por omissão. G. Dias, que estava ali abrindo portas e servindo aguinha. Ele não estava abrindo porta, ele estava evacuando o recinto. A maior maciez e suavidade para não ele só não agiu com violência. Tudo que a pessoa, não, ele só não agiu com violência. Você acabou de afirmar. Tudo que o pessoal da direita queria era algo truculento. Então ele prevaricou. Você está afirmando não disse que ele prevaricou. Isso é a sua conclusão. Se ele teve esses atos, eu disse que um ato. Ele não agiu então eu vou com te explicar. violência. Se você falou toda essa narrativa, no Código Penal significa o crime de prevaricação. Não, senhora, doutora. Prevaricação. Não, ele prevaricou. Nada fizesse. E se não agiu com violência porque eles não eram terroristas? Seria como se Você faria isso com algum bandido na sua delegacia? Já que a senhora falou de vigia, quando tem um roubo a banco, uma coisa, o vigia, ele é ouvido, ele é levado pra delegacia. E às vezes primeiro do que os outros. Mas ele não é incriminado. Ele não é incriminado. Você dá uma água. Não, peraí. A analogia que a doutora quis fazer é o seguinte. Vocês estão querendo... Em vez de você colocar... Vou corrigir a analogia dela. Num assalto a banco, você primeiro ouve quem furtou o banco, quem fez o roubo. Você não vai chamar preso. Você não vai chamar o presidente do banco para saber se ele fez, se ele roubou o banco. Investigação não é assim. Agora, não. Eu só calma. Só tô fazendo a questão da a pessoa que tá ali, por quê? Porque os outros estão querendo só para uma questão. A conduta dele. Só uma questão de analogia do que ela. A conduta dele. Corrigindo a analogia da doutora. Mas do ainda vocês estão se pegando ao dia do ato. Nós temos um sistema de inteligência que fez toda a investigação e enviou a todas as autoridades. Todo mundo sabia que dia 8 ia ter a manifestação, todo mundo sabia quantos ônibus estavam indo, quantas pessoas estavam indo e como estavam os acampamentos.
E o que foi feito? Eu acho que nós estamos batendo muito no G Dias, dando água. Torres pegou o avião e foi para os Estados Unidos. Eu acho assim, vocês estão pegando muito na questão do G Dias, dando água. Eu acho que a gente tem que pegar a situação assim. Alguma coisa aconteceu. Todo mundo sabia da manifestação, todo mundo sabia de quantas pessoas estavam, tanto que o próprio secretário de segurança do Distrito Federal sabia o movimento, estava mapeando o movimento, sabia prévio, por isso que ele já deixou a equipe já separada de quem estaria em atividade e outros que não estariam de prontidão. Então, se existia já sabia previamente, vocês estão tomando uma decisão assim, tomando o foco da água do G Dias. Eu acho que tem coisa muito maior por trás. Agora, eu acho que tem um relatório por trás. Por que houve essa omissão da segurança? É isso que a gente queria saber do G Dias, quando ele se omitiu e não do Flávio Dino. Não teve coragem suficiente para comparecer na comissão de tem que chamar bem também. Ele não foi lá, ele apresentou um atestadozinho e horas depois estava dando entrevista. Estava reunido com Lula depois. É mais falso do que nota de R$3. Tem que ver o relatório da BIM. Ele se acovardou. Não, gente, e outra coisa que que é falado, golpe de Estado. A doutora, pelo que eu entendi, ela acha que aquelas pessoas queriam dar um golpe de Estado, né? Não, é isso, doutora, só pra gente confirmar. Que as pessoas queriam dar um golpe de Estado, sendo que o Lula, né, a senhora afirmou que pessoas no entorno do Bolsonaro, né, que queriam dar um golpe de Estado. Então, assim, por que essas pessoas que a senhora afirma que queriam dar um golpe de Estado não deram um golpe de Estado quando o Bolsonaro ainda estava no poder? Porque não tiveram Elas iam dar dia 8 de janeiro que o Lula já assumiu. Porque não tiveram o apoio dos comandantes das Forças Armadas. E daí dia 8 ia ter? E dia 8 ia ter? Aí eles inflaram isso que eu não entendo. A população para ir para Brasília para fazer toda aquela quebradeira no intuito de acionar o GLO. Qual que era o interesse? De acionar o GLO. Não, assim, falar em golpe de Estado, dia 8 de janeiro, o Lula já era presidente. Sim, mas na tentativa de acionar a GLO. Com o Lula presidente? Quem ia acionar a GLO era o Lula. Sim, desde o dia da eleição. Quem ia fazer isso era o Lula daí. Então o golpe ia ser do Lula, então. O golpe de Estado ia ser do Lula. Que ele que ia acionar a GLO. Desde o dia do resultado das eleições, não foi aceito o resultado. A gente teve ali a tentativa, era uma manifestação. de explosão no aeroporto de Brasília, dia 12 de dezembro. Doutora, eu estou falando. Tudo é golpe. Quando o MST invadiu, não era golpe. Agora, quando... doutora, não faz o menor sentido um golpe de Estado dia 8 de janeiro, quando o Lula já estava no poder, entendeu? Para que fosse, então, acionado... A senhora acha que aquelas pessoas que estavam em Brasília iam dar um golpe de Estado? Não. Elas foram inflamadas para que fosse acionada o GLO, sem dúvida alguma. Quem que ia acionar o GLO? O Lula? A tentativa era essa, de que ele é o chefe do dia 8 de janeiro, ele é o chefe das Forças Armadas. Então ele que ia dar o golpe, era isso? É isso? Não. Porque ele é o chefe das Forças Armadas. Bolsonaro era o chefe só quando era presidente. Forças Armadas, deputado. A senhora está falando no entorno do Bolsonaro que queria dar o golpe. É isso que a senhora afirmou antes. Exatamente. Então por que não deram enquanto ele estava no poder? Por que não deram enquanto ele estava no poder? Tentaram, mas aí os 3 comandantes das Forças Armadas então, daí eles conseguiram. Mas aí no dia 8 resolveram... Não faz sentido, entendeu? Isso que eu tô levantando, questionando. Não, faz só pra senhora sentido. Pra senhora e pros esquerdistas. Pra algumas pessoas, sim.